Será que você sabe pedir direito? Ou será que você está pedindo apenas para seus prazeres? Fica comigo aqui e hoje a gente vai bater um papo sobre como você pedir de forma certa os seus sonhos ou os seus projetos de vidas. E eu vou falar aqui sobre mim, a forma que eu aprendi a pedir, assim como eu vou ensinar aqui a vocês. E de cá para lá eu fui observando algumas coisas, de que alguns sonhos meus não se realizavam por quê? Porque eu notei, gente, e é real, eu assisti muitos vídeos sobre isso, a gente estuda e vai percebendo na forma como cada um vai falando e todo mundo vai falando de formas muito parecidas. É assim também o que fala da lei da atração, Body Proctor, Joe Dispenza, Napoleão Hill, aquele Levi Godard, não sei como é que fala. E se você for analisar todos, vão juntar e falar a mesma forma. Então eu notei que também em relação a pedir, a maioria falava sempre assim, porque você não pede direito. E eu assisti um vídeo da menina que eu achei muito interessante, e ela falando que uma das coisas que mais funciona demais assim, em relação a você aprender a pedir sobre seus sonhos, principalmente é clareza. É o que mais fala no Lei da Atração. A principal fonte principal é a clareza. É você saber o que quer. Se você já tem uma certa noção daquilo que você pede, aquilo, gente, tem um vídeo que eu fiz. Eu não me lembro o nome do vídeo. Que tem dizendo assim, como você descobrir o que você quer. Eu acho que é mais ou menos assim um vídeo. E você atrai mais rápido um desejo. Vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. Mas voltando, gente, a questão de pedir é algo assim que você tem que aprender de verdade a pedir. Porque se você não aprende, não vai vir. Ou vai vir de qualquer forma. E eu vi alguns, por exemplo, eu vi um vídeo de uma menina falando assim, eu pedi um marido assim, 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 assado. Ela deu algumas características do marido, por exemplo, ela pediu um marido bondoso, compreensivo, alguma coisa assim, bonito, alguma coisa desse tipo. Gente, o marido veio certo do jeito que ela pediu. Ela só esqueceu de um detalhe. Aí ela foi reclamar depois lá no vídeo da pessoa que ensinava a lei da atração. Aí até a pessoa disse, olha, porque ela não soube pedir direito, ela não detalhou, ela pediu realmente ver, só que o homem veio caseiro. E ela é uma pessoa que gosta de sair muito. Então, ela não soube pedir direito, né? Porque ela era para ter dito, eu quero um homem que também goste de sair assim como eu, né? Não tô dizendo que isso vai funcionar sempre, né, gente? Mas eu tô dando exemplos de pedidos, né? No relação a pedidos. E assim, eu lembro que uma das coisas que eu tinha muito medo, quando bem antes de eu casar, eu falava isso direto. Por isso que hoje eu acredito que nossa mente não tem e não entende o não. O não, ele é abstrato, é como se nada, não tem relevância no nosso mente, não. E eu sempre dizia assim, meu Deus, eu tenho tanto medo de casar com uma pessoa de menor idade, que meu esposo é mais novo que eu, 5 anos. Eu sempre reclamava e sempre assim, eu acho que eu tenho um certo preconceito mesmo em relação à idade, porque, eu não sei, eu acho que as experiências, as pessoas que vão falando, a gente vai colocando na cabeça, né? Gente novo não presta, não tem cabeça, tá, tá, tá. E, entre aspas, é uma pura verdade, na maioria das vezes. Então, assim, eu coloquei, disse, Deus me livre, eu namoro com uma pessoa mais nova que eu, é tudo sem futuro. E, realmente, a maioria das pessoas que eu me relacionava era, gente, era impressionante. Parece que eu só atraía gente mais nova que eu. Digo, eu era velha demais, ou então não sei o que era, não, mas era impressionante, os meninos sempre mais novos que eu, velho. Eu dizia, mas casar, não quero casar nunca com uma pessoa mais nova que eu. Mas quando eu dizia, não quero casar com uma pessoa mais nova que eu, o que é que eu estou dizendo, gente? Tiro não. Quero casar com uma pessoa mais nova que eu. Foi tira e queda. Casei com uma pessoa mais nova que eu, muito mais madura que eu, muito mais ajuizada que eu. Ó, bem mais. Eu fui criar juízo bem depois. Não vou mentir, dizer para vocês, nossa, eu tinha juízo, eu casei aos 24 e ele aos 19, bem novinha. Até, eu lembro até hoje que a minha sogra, né, disse assim, no começo ela não aceitou não, porque assim, hoje eu entendo, na época eu critiquei, porque a gente não tá sem maturidade aqui, cara, porque ela queria que ele construísse primeiro as coisas, ele era muito novo, assim, principalmente lá do homem, né, porque já não tem que homem parece casa bem mais tarde, né, já a mulher, coitada, né, a sociedade bate em cima para casar logo, é sempre assim, tudo que é em relação à mulher pesa sempre mais, o peso sempre é maior, né, então assim, gente, e assim, eu fui analisando em relação a pedir. E eu notei que muita coisa na minha vida não aconteceu. Primeiro, porque eu não soube pedir. Segundo, minha fé era pouca, muito morna. Eu não tinha clareza sobre o que eu queria.
Porque como eu sempre falo aqui pra vocês, e eu não me canso de falar, eu tenho TDAH com dislexia, então é muito difícil da gente ter um próprio sonho, porque a gente gosta de 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, pra mim é desafiador, gente, sabe? Muito desafiador escolher uma coisa só. Mas hoje não, graças a Deus eu melhorei demais, demais mesmo assim. E eu já assim, eu sempre falo muito com Deus e sempre peço para Ele me dar uma orientação. O que eu devo seguir, porque eu não quero escolher uma profissão só por dinheiro, gente. Não quero, nunca quis. É tanto que eu ainda tentei entrar no marketing digital e tudo, e não deu certo, porque não fazia jus à minha personalidade nem ao meu caráter. Tem muita coisa no marketing digital, não é tudo, viu, gente? Tem algumas coisas só. Ensina você a mentir, a você inventar algumas coisas, e eu digo, rapaz, não é por esse lado que eu quero de jeito nenhum, eu quero ganhar meu dinheiro de forma honesta, com propósito. Se tem uma coisa nesta vida que pra mim, pelo menos pra mim faz muito sentido, é você ganhar dinheiro com propósito. Porque sem propósito, não sei, parece que perde a graça, perde sentido até no próprio dinheiro, porque o dinheiro acho que é energia, como você fala. Dinheiro é energia pura, não tem consciência, né? Infelizmente eu demorei para entender o negócio do dinheiro, por isso que o Benedito fugia tanto de mim, né? Mas é isso, né, gente? Então, assim, realmente o tal do pedir tem que pedir direito. E a Bíblia fala, olha, tem milhões de citações da Bíblia que fala, se você pedir, você tem que pedir direito, porque a maioria não sabe pedir, porque pede por prazeres carnais. Então é por isso que Deus nem escuta, né? Porque você só pede para você. E como eu tava falando, tem um vídeo de uma menina que ela diz assim, que se tem uma coisa que você pede, parece que teu sonho acelera, gente. E é verdade, gente. Você vai fazendo a perspectiva das coisas. Tudo que você faz para o outro, sempre você pensa no outro. Já notou que o sonho vem mais rápido, o projeto vem mais rápido, ou aquela coisa se realiza mais rápido? E é verdade, eu já notei, a maioria das coisas que eu pedia para o outro sempre se realizava mais rápido. Agora, quando eu pedia para mim, somente para mim, assim, não sei se é um sentido egoísta de dizer, mas parece que quando você pede para você, só para você, as coisas demoram bem mais. E eu vi essa semana falando sobre isso, né? Que o que você for pedir de preferência. E é isso mesmo, gente. Tudo que é girado em torno da gente é para o outro. A maioria das coisas, eu sempre falo aqui em relação à riqueza, ter dinheiro e tudo isso, não tem sentido você ter muito dinheiro só para você. Tudo o dinheiro, para mim, pelo menos para mim, é para ajudar. É lógico que é para conforto também, é para liberdade. Mas o principal sentido, para mim, é ajudar, é você se sentir útil. Do jeito, não tem coisa melhor da vida do que você poder ajudar a sua família, poder dar um plano de saúde melhor, poder ir a um melhor restaurante, poder comprar uma roupa de uma melhor qualidadezinha, poder pagar uma melhor creche ou escola para sua filha. Então, o povo dizendo que dinheiro não traz felicidade, só se for um doido, né? Eu lembro até uma vez que quando eu era, como é que se diz? Eu era da limpeza, né? Eu passei 9 anos na limpeza, né? Eu era auxiliar de serviços gerais, concursado na época lá já. É, e eu lembro o médico falando alguma coisa assim, ele chegou dizendo assim, não sei o quê, que o dinheiro é isso, que o dinheiro não traz felicidade. Aí a gente tudo ganhando o mínimo salário, o mínimo do mínimo. Eu disse, não é não, apoia, rapaz, se o senhor quiser passar o seu dinheiro pra gente, a gente tá aceitando, viu? Na hora ele achou, então, ele entendeu como se fosse um réu, alguma coisa. Mas é verdade, dinheiro traz felicidade sim. Agora o que eu digo, agora não lhe deixa feliz para sempre. Ele proporciona momentos felizes. É que o povo às vezes inverte as coisas, gente. Mas é isso, gente. Você precisa realmente aprender a pedir quando você tem clareza. Anote, gente, anote, vá anotando. Tudo meu auge eu anoto. Porque eu não confio na minha meta. A minha meta é um bicho doido, assim. De repente você pensa uma coisa, depois pensa outra. Então, assim, quando você tem uma mente focada, agora é foco, gente. Tem que ter foco. Depois que eu comecei, desde eu escolhi, acho que eu comecei esse canal em dezembro do ano passado. Acho que foi dezembro do ano passado, 2025, ou foi novembro. Mas eu botei como meta. Eu vou conseguir isso, isso, isso. Por exemplo, não vou dar um exemplo. Eu vou conseguir monetizar até tal mês ou tal ano, não sei. Mas você tem que traçar e ter clareza. Eu vou conseguir. Então eu coloquei como meta que esse meu canal aqui, eu não vou desistir dele, porque além dele me fazer bem, eu aprendo com ele, ensino pessoas e assim, me sinto útil, gente. É a cor melhor do mundo, eu já me senti útil. Então eu coloquei com clareza no caderno e fiz um cronograma. De segunda a sexta eu vou estudar sobre lei de atração, desenvolvimento pessoal, que é o que eu ensino aqui a vocês, porque tudo na vida que a gente ensina também é estudo, gente, não é só experiências de vida,
é uma mistura de tudo que você passa, de tudo que você estuda. Não tem como eu falar coisas que eu não passei ou que eu não entendo, não tem nem lógica, né? Então, assim, você tem que ter muita clareza do que você tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Para você ter mais clareza do que você quer, você pense bem algumas questões. Isso vai me fazer bem? Isso vai ajudar outras pessoas? Vai ajudar, seja meus filhos, meus parentes, agregados, não sei. Isso vai contribuir de alguma forma. Deus vai ficar feliz. Eu sempre pergunto, é de formas honestas esse meu emprego, esse meu sonho, esse meu projeto? É de forma honesta? Vai agradar a Deus? E assim, uma coisa que eu me perguntei muito quando eu entrei em marketing digital, que eu desisti por conta disso, porque tinha muita falcatrua, tinha muita mentira, né? E não é isso que eu quero, principalmente pelo meu lado cristão, assim, eu tento ser a mais cristão possível. Não vou dizer que é fácil ser cristão nesse mundo cheio de pecado que deixa a nossa carne fraca, né? Mas a gente sempre tenta ser cada vez melhor. Quer nos derrubar, mas a gente levanta, né, gente? É isso, a gente não pode deixar o inimigo derrubar a gente. Então, assim, gente, tenha clareza. Peça não só para os seus prazeres, mas peça de formas que vai te ajudar e que vai ajudar o próximo. Porque é uma coisa que realiza, assim, parece que o universo escuta mais rápido. Então, assim, quando eu pedi meu canal, eu não pedi só para mim. É como eu sempre falo, o dinheiro é bom se ele vir bem-vindo, mas é para me transformar e para transformar vocês, entendeu? Então, peça, seja uma loja que você vai abrir, que você vai fazer outras pessoas felizes também. Não sei, seja trabalhar em um hospital, seja passar no concurso, mas que você vai fazer a diferença lá dentro, certo, gente? Então, assim, é isso, você tem que ter clareza, porque a Bíblia fala muito, gente. Tem outras partes da Bíblia que fala assim, se você pedir, mas você pedir de forma que você já recebeu, aí é que funciona, gente. Então, quando você pede com a certeza de que aquilo já é seu, pode ter certeza que vai vir, gente. Vai vir no tempo certo. Cada pessoa vai vir no seu tempo certo. Porque às vezes o pessoal gosta de comparar. Eita, mas fulano tem uma sorte para atrair carro, casa. Gente, cada pessoa tem uma crença diferente. Tem gente que tem crença um pouco mais enraizada, assim como eu, por exemplo. Eu tenho muita crença ainda muito forte ainda sobre muito dinheiro. Pouco dinheiro eu tenho facilidade gigantesca de atrair, mas muito dinheiro, tipo 1 milhão ainda, não sei, milhões, eu ainda tenho uma certa dificuldade. Mas porque de onde eu vim, né, gente? Uma família de 6 pessoas, aguava cova para a gente sobreviver, e é do interior de 20 mil habitantes, então minha vida não foi lá essas coisas. E sobre dinheiro, eu nunca tive muitas essas facilidades em relação a dinheiro, dele vinha assim fácil, né, gente? Então, assim, quando você tem clareza, viu, gente? Você tem clareza e tem que ter fé, gente. Olha, a fé, ela move montanhas. Eu digo isso por certeza, porque na época, como eu sempre falo que é por isso que eu passei no concurso, não foi só o estudo que me levou, foi a lei da fé, que é a lei da atração. E eu falo isso com convicção, porque eu estudei 10 anos, gente, e nunca passei, né? Assim, no que eu queria, que era o federal, porque minha meta na época era o federal, porque o outro concurso que eu tinha de prefeitura, Ave Maria, só misericórdia, eles como o dedo da gente, a gente passa muita humilhação, é complicado, mas cada um sua situação, né? Então, assim, hoje eu consigo me lembrar que eu passei, não foi só por isso, foi porque eu tive, na época, muita clareza do que eu queria, eu fiz a técnica da visualização. Eu vou deixar aí embaixo também o vídeo o vídeo da técnica da visualização, falando sobre como foi que eu passei no concurso, como foi que eu fiz essa técnica. Eu posso dizer, porque eu fiz de forma assim, de como se eu já estivesse trabalhando lá e agradecer. Isso é uma coisa que chama e que atrai é a gratidão. Gente. Eu não me canso de falar, a gratidão é a chave mestra do universo. Para mim, ela é a chave mestra, porque a gratidão é a certeza de todas as coisas e a mudança de sentimento. E assim, se tem uma coisa que atrai muito nossos sonhos, começa pelos sentimentos e gera depois a emoção na cabeça, né? Pra vocês entenderem melhor. Nunca é aqui e depois aqui, sempre é daqui para aqui. Você pode ver que a maioria das coisas, quando você assiste, quando você escuta música, alguma coisa, você não tem aquela emoção, você começa a chorar, ou você começa a rir, porque começa no sentimento, sentimento que vai gerar os pensamentos bons para você. Então, por isso que você tem que treinar muito em relação ao sentir. O sentir, sentir que você já é o que faz toda a diferença, gente. Então, tenha clareza sobre o que você quer, anote e comece a focar passos a passo. Em quanto tempo eu quero chegar naquilo? Por exemplo, quanto tempo eu quero atingir? Vou dar um exemplo o meu canal, quero inscritos, ou quero monetização, ou não sei, a plaquinha de 100 mil, né? E por aí vai, assim. É só alguns exemplos que eu estou dando, assim, então você
trace metas pequenas, comece com pequenas metas, porque nosso cérebro tem mais facilidade para pequenas metas. Quando começa grande, desmorona, viu? Desmorona, pelo menos para mim funciona assim, comece com pequenas e comece se parabenizando sempre. Sempre se parabenize, olha, eita, eu estou vencendo o processo, estou feliz, eu sou muito orgulhosa de mim, sabe? Mas sempre imagine que você já recebeu, já recebeu. Esse é o ponto chave. Você tem que imaginar que você já recebeu e sentir que você já está trabalhando em determinado lugar. Imagine a roupa que você está sentindo. E faça técnicas, gente. Eu sempre ensino muitas técnicas aqui para vocês, o caderno da gratidão, o pote da gratidão, tem outras, sim, tem uma técnica da escada também, vou deixar aqui embaixo, você pode usar. Eu acho assim, gente, é teste. Tem gente que vai ser melhor nessa técnica ou nessa, mas é isso, você tem que testar. Se você não testar, como é que você vai conseguir? É isso, tenha clareza sobre o que você quer. Eu não me canso de falar, tenha clareza sobre o que você quer, tá certo? Então saiba pedir, tá bom, gente? Beijos de luz, até logo. Tchau!